Bom, pessoal, hoje a aula não terá música. A carne mais barata do mercado. Hoje é teremos que falar sobre um assunto muito mais sério, que não é de agora, que a gente já vem discutindo, que a sociedade em si vem discutindo, e diversos casos vêm acontecendo nos últimos anos que vem aflorando cada vez mais a discussão na sociedade. Sim, a gente vai falar sobre o racismo e de todas as situações que estão acontecendo no mundo hoje. Em plena pandemia, a gente ainda tem casos de racismo se destacando na sociedade. Hoje a gente então vai comentar sobre os casos de racismo que nós tivemos e como isso pode ser tema do nosso exame nacional do ensino médio ou qualquer outra prova que você for fazer durante esse ano. Bom, não é de agora que o racismo ele faz parte da nossa sociedade, infelizmente. Né? O racismo ele entra em um dos preconceitos. Né? E é interessante a gente falar da palavra preconceito porque são conceitos previamente concebidos. Tá? E aí a gente já entra num tema muito importante. Só a informação desconstrói o preconceito. Quanto mais informado você é, menos preconceituoso você se torna. Eu sei que isso é difícil. Tomar informação sobre tudo acaba sendo algo muito mais complicado para a sociedade. Mas está na hora da gente se conscientizar e cada vez mais discutir os problemas da sociedade. A gente vai falar não só do preconceito racial, mas de um preconceito muito mais amplo no Brasil, que é o preconceito social. É o preconceito daqueles que vieram de baixo, que são das camadas mais populares. Esse preconceito acaba se juntando com o preconceito racial porque a maioria da população brasileira que reside em uma comunidade é formada por negros. Então, obviamente, nós temos a questão social se juntando à questão racial e aí você tem os dois preconceitos andando lado a lado. E foi o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro na semana passada, uns 8 dias atrás, com um jovem de 14 anos sendo assassinado por um policial sem nenhuma explicação, sem nenhum antecedente criminal, sem nenhuma abordagem policial, ele simplesmente foi assassinado. E aí a gente vai para a sociedade que a gente considera o país mais evoluído do mundo e nós temos um caso de um policial branco enforcando com o joelho um negro até a sua morte. E é óbvio que isso vai gerar uma reação da sociedade. E a sociedade precisa sim reagir. A sociedade precisa sim trazer à discussão essas causas tão sérias. Tá? Nós já tivemos dentro do meio do futebol, o nosso lateral direito da seleção brasileira, Daniel Alves, em um dos jogos pelo Barcelona, a torcida, como ato de racismo, jogou uma banana para ele. Certo? A sacada dele foi sensacional. Ele simplesmente pegou a banana e comeu, dando um chute no preconceito. Mas nós tivemos outros casos que atingiram muito mais as pessoas. Nós tivemos o jogador Tinga, né, que terminou sua carreira no Cruzeiro, que foi vítima de preconceito racial absurdo. Nós tivemos diversos outros casos dentro do meio futebolístico. E hoje nós vemos dentro do meio ativo diversos esportistas exigindo que a sociedade participe desse movimento. Nós temos como exemplo clássico do maior, hoje o maior piloto de Fórmula 1 na atualidade, que é o Lewis Hamilton, que exigiu que a sua categoria pronunciasse alguma coisa para falar sobre a situação. Ele, como o único negro piloto da Fórmula 1, ou seja, já evidencia que a condição social dele não era a mesma no início de todos aqueles outros, exigiu que aquelas outras pessoas brancas se pronunciassem sobre a situação. Né? E hoje nós vivemos o que a gente chama de Blackout Tuesday, ou seja, é o dia negro, é o dia que as pessoas não vão fazer nenhum tipo de exaltação à alegria, porque o momento não é de alegria. Né? Nós tivemos dentro do mundo dos influencers digitais, diversos blogueiros falando que não vão postar vídeos, diversos youtubers falando que não postarão vídeos. Então a gente vive hoje um dia de reflexão. E esse dia de reflexão deve levar a sociedade para frente. Tá? Esse movimento sozinho, obviamente, ele não vai rachar, não vai provocar uma ruptura na sociedade. O que ele vai fazer é levar a uma tentativa de conscientização. Ok?
E aí, para a gente chegar a esse tema, que é o tema de racismo e preconceito social, a gente precisa voltar na nossa história escravista, né? O Brasil, lá, com a implementação da empresa açucareira, ele traz como mão de obra negra, a mão de obra barata, a mão de obra lucrativa. Por quê? Porque o negro, ele era trocado por melaço, por rapadura, que é a sobra do que eles faziam o açúcar aqui no Brasil, ou seja, a sobra do que eles tinham. Eles atravessavam o Oceano Atlântico e trocavam pela mão de obra negra. Chegavam aqui e vendiam essa mão de obra, e é uma mão de obra que trabalha pela comida, de graça, certo? Não tem um retorno financeiro para a sua mão de obra, não é uma venda de mão de obra como a gente tem no liberalismo. Então o negro, desde então, ele é colocado à margem da sociedade. Ele só serve como a mão de obra para o homem branco, para a empresa açucareira. E isso faz com que esse negro fique deslocado da sociedade, certo? E o tempo vai se passando, né? Durante o ciclo do ouro, a gente tem a venda desse negro para a região sudeste já, né? E alguns ficando na Bahia por conta do cacau. E aí a gente já tem um estado do Nordeste onde você tem a chegada desses negros, que é principalmente em Pernambuco, né, Recife, a população sendo embranquecida lá, porque a mão de obra que trabalhava na empresa açucareira, ela foi vendida. Olha só, eu estou falando que você vende uma pessoa, ok? O negro era considerado um ser sem alma. E a igreja, ela apoiando essa situação, certo? E por ser um ser sem alma, ele é vendido para os outros centros comerciais. Então a gente tem hoje a região Nordeste menos escurecida do que a região Sudeste, por exemplo. E a gente tem uma explicação histórica para isso. O negro, ele sai da região Nordeste, principalmente de Pernambuco. Ele desce, alguns ficam na Bahia, por isso a Bahia ser um estado negro, tá? Onde você tem um estado que se declara um estado negro, onde você tem uma grande parcela da população negra. Por quê? Porque eles foram lá trabalhar no cacau. E o restante vindo para a região sudeste. Minas Gerais primeiro, por conta do ciclo do açúcar. Depois para a região de Rio e São Paulo, por conta do café. E aí o negro vai ficar nessa situação, ali, nessa região, para servir ainda como mão de obra. O negro, ele não é tratado como um igual. Ok? Ele é tratado como uma mão de obra barata, ele é tratado como uma mão de obra rentável, porque não gera custo para o seu dono. Eu estou falando em dono, eu não estou falando em relação patronal que a gente tem hoje, onde você tem o empregado e você tem o empregador, e aí você tem uma relação de trabalho. Eu trabalho e eu pago. Não, isso não existia. Eu trabalho e se eu não trabalhar, esse cara aqui, que é o dono, que é o meu patrão, ele me bate. Certo? Isso faz com que o negro fique à margem da sociedade. E outra coisa, não caiam nessa lorota de dizer que o negro aceitou isso passivamente, ok? Isso é um tema para um próximo vídeo. Importante a gente falar que no final do século XVIII e início do século XIX, a Inglaterra ela passa pelo auge da Revolução Industrial, né? Então a produção vem aumentando absurdamente. Obviamente, se você produz muito, você precisa cada vez mais de mercado consumidor. E aí o Brasil, por ter uma relação econômica com a Inglaterra, começa a ser pressionado por ela para finalizar, para dar fim à escravidão, certo? E aí nós temos algumas leis para inglês ver aqui no Brasil, né, que a gente vai falar da lei de sexagenário, a lei do ventre livre, a lei Eusébio de Queiroz, a tentativa de driblar essa pressão da Inglaterra de que o Brasil está caminhando para o fim da escravidão, o que não era verdade. A lei do ventre livre dizia que o filho de uma escrava seria livre depois de completar 21 anos. A lei de sexagenário dizia que todo escravo, ao completar 60 anos, ele poderia ser liberto, só que ele vivia até os 35. A lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu o tráfico negreiro, ou seja, proibiu a entrada de novos negros no Brasil, mas não acabou com a escravidão. E a pressão continua da Inglaterra, até que, por conta dessa pressão e não por heroísmo da princesa Isabel, nós temos a assinatura da Lei Áurea, a libertação dos escravos. Os escravos passam a não ser mais uma posse, passam a não ser mais a ter o seu dono. Só que a gente cria um problema sério. Aonde é que esse escravo, esse ex-escravo, ele vai habitar? Aonde é que esse ex-escravo ele vai morar?
E aí nós temos como solução, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a ocupação das comunidades, dos morros, das periferias. O primeiro exemplo é o Morro da Providência, que é o primeiro local onde esses ex-escravos vão. Então, lá no início do vídeo eu falei que a maioria da população que mora em comunidade é preta. E é preta por quê? Porque foi lá que eles foram morar quando acabou a escravidão, em péssimas condições. Eles não tiveram Estado para poder aparelhar o seu local de moradia. Então, por isso, sempre foi visto como um local à margem, marginal, certo? Então, esse local marginal era o local de moradia desses negros. E o preconceito que eles sofriam desde então, ele vai passando de geração em geração, certo? Hoje, a única mola propulsora que nós temos para qualquer membro da sociedade, seja por conta de um preconceito racial ou preconceito social, é a educação. Só a educação pode transformar a vida das pessoas. Só uma pessoa bem informada consegue rebater o preconceito que é colocado contra ela. Então está na hora, principalmente dos meus alunos, se informarem para não serem vítimas dessa sociedade que magoa, que massacra aqueles que têm menos condições. Beleza?